The light and love of divine healing floods into you now. Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Eu sei que faz muito tempo que eu não trago um vídeo para esse canal. Ficou um pouquinho abandonadinho aí nos últimos meses, porque eu dediquei muito da minha energia aos conteúdos do Instagram, aos cursos, mentorias, então foram longos meses aí de muito trabalho por trás das câmeras aqui do YouTube, mas eu coloquei como uma das minhas metas para 2024 voltar a nutrir esse canal, porque eu gosto muito desse formato, eu acho que aqui eu consigo aprofundar muito mais os conteúdos do desenho humano, de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal. O desenho humano, que é a ferramenta que eu mais utilizo no meu trabalho, é um conhecimento muito profundo. Então, muitas vezes eu sinto que lá no Instagram acaba sendo muito raso para trazer toda a profundidade desse conhecimento e toda a transformação que ele pode oferecer para sua vida. Aproveito para agradecer você que acompanha aqui o canal e segue o canal, curte os vídeos, comenta. Inclusive, já vou deixar o convite para você comentar aqui nesse vídeo, não só contando o que você achou desse vídeo, mas também, de repente, dando dicas de temas para os próximos vídeos que você gostaria que eu trouxesse aqui na minha linguagem. Esse vídeo é um vídeo mais para quem está chegando agora no universo do desenho humano. Eu coloquei essa frase como fundo de tela. Quem era você antes do mundo te dizer quem você deveria ser? Porque para mim, ela resume perfeitamente o propósito do desenho humano. Ele revela quem era você antes do mundo te dizer quem você deveria ser. A grande maioria das pessoas que chegam no desenho humano chegam já adultas. E existe todo um processo de relembrar, de reconexão com esses diferenciais, com essa autenticidade, que é o que o desenho humano traz. Eu, como boa entusiasta de autoconhecimento, já passei por milhares de ferramentas. Sem dúvidas, a mais profunda e mais transformadora foi o desenho humano, até porque é uma ferramenta muito fácil de ser colocada em prática, de experimentar. Inclusive, é no experimento e na prática que a transformação acontece. E essas transformações aconteceram não só comigo na minha jornada, como também na jornada das clientes que eu já fiz análise, das minhas alunas. Já foram aí mais de 800 pessoas, em média, que passaram por mim através do meu trabalho com desenho humano. E eu pude receber relatos, trocar, né, durante as nossas conversas, feedbacks. E isso validou cada vez mais aquilo que eu estou trazendo para vocês através do meu trabalho. O primeiro passo, se você está chegando agora no universo do desenho humano, é gerar o seu gráfico, e isso pode ser feito de forma gratuita. Tudo que você precisa é ter seus dados de nascimento em mãos, o nome, o local, a data e o horário, de acordo com a sua certidão. Bom, é importante que esse horário esteja correto, o local esteja correto, porque pode dar alteração. Se você não sabe o horário que você nasceu, tente ligar no hospital, tente procurar a sua certidão, conversar com a sua mãe, para que você possa ter certeza. Se você está na dúvida entre, por exemplo, eu não sei se eu nasci às 3 da tarde ou às 3h30, por exemplo. Você pode fazer o teste. Eu vou deixar aqui embaixo o link do site para gerar o seu gráfico, que é o que eu mais gosto, o meu preferido, que eu indico inclusive para as minhas alunas da mentoria e do curso. E você pode testar e ver se dá alguma diferença dentro desse intervalo de meia hora. Se não der nenhuma diferença, você pode confiar em um dos 2 horários que não vai ter diferença para você. Agora, dependendo do dia, pode ter grandes diferenças e aí é importante que você procure achar o horário exato do seu nascimento. E antes da gente começar a falar sobre o que é Human Design, eu deixei aqui o que não é Human Design, porque a gente entra em contato com tantas informações distorcidas na internet que às vezes a gente acaba confundindo um pouco as coisas. Então, o Human Design não é um livro de regras, não é um sistema de crenças, não é papo místico, não é preditivo, não é um sistema para nos dizer o que não podemos fazer, não está aqui para nos dizer definitivamente a carreira que devemos seguir ou o relacionamento que devemos ter. Vai apontar caminhos, possíveis caminhos, mas a gente sempre vai usar o nosso livre-arbítrio, né, para tomar as decisões. Não foi feito para ser opressor e inacessível,
não é um sistema para ser memorizado e nos colocar mais em nossas cabeças do que em nossos corpos, e também não é uma religião ou culto. O Human Design é o encontro da ciência com a espiritualidade. A ciência da diferenciação está aqui para nos mostrar o que nos diferencia uns dos outros. É a conexão de sabedorias antigas e modernas. É uma experiência empírica, então é através da prática, do experimento, que a gente percebe a magia do Human Design. É uma ferramenta que nos capacita a expressarmos nossa autenticidade no mundo. É um sistema que traz mais compaixão e compreensão em nossos relacionamentos. É um sistema que nos devolve nossa autoridade interna. É um sistema que nos dá permissão para sermos nós mesmas. É um facilitador e acelerador de manifestações. É uma ferramenta que te ajuda a ter fé em si mesma. É uma ferramenta que te desperta para o amor por si mesma, que naturalmente também se transforma no amor pelo outro. É uma ferramenta que explica como nossos corpos funcionam em termos de energia, vibração e interações com outras pessoas. Para quem é essa ferramenta? Para quem está se sentindo preso ou estagnada em sua vida atual, em sua carreira, em seu trabalho, em seus relacionamentos. Para quem está em uma jornada de autodescoberta e está tentando encontrar sua missão de vida. Para quem está em uma grande transição ou decisão que precisa tomar, igual eu estava na época que o Human Design chegou para mim. É para quem deseja despertar para seus dons e talentos naturais. É para quem está se sentindo frustrada, amargurada, com raiva ou desapontada com a vida. É para quem quer entender a si mesma e a seu parceiro ou parceira em um nível mais profundo. É para quem quer manifestar algo mais rápido, porque a ferramenta mais poderosa de manifestação que eu já acessei na minha vida é o Human Design. É para quem quer ter autonomia no seu processo de autoconhecimento. É para quem busca encontrar paz interior através da autoconsciência. Para quem busca desbloquear seu potencial e quem busca construir relacionamentos harmoniosos. Quais informações você acessa? Informações sobre sua personalidade, sobre sua natureza única, seus dons e talentos naturais, seu impacto na vida das pessoas, o impacto das pessoas na sua vida, o funcionamento da sua mecânica energética, a dinâmica da sua aura, o tema da sua vida, a essência que você veio deixar no mundo, como o universo se revela em você. Quais são suas características, suas necessidades no seu trabalho, na sua vida, nos seus relacionamentos, o legado criativo que você veio deixar no mundo, como funciona seu processo de tomada de decisões, como funciona sua mente consciente e inconsciente. O Human Design é uma síntese de sabedorias antigas, como a astrologia, o I Ching, o sistema de chakras, a Cabala, com a ciência moderna, e aí entra a física quântica e a genética, por exemplo. Como síntese, o desenho humano é muito mais do que a soma dessas partes, porque uma coisa que as pessoas confundem muito é que o Human Design é igual à astrologia, ou que o Human Design é o sistema de chakras. Não é, tá? É uma ferramenta completamente única que traz um pouco da essência dessas outras sabedorias, dessas outras ciências. Ele veio ao mundo agora porque é o momento certo para a humanidade começar seu próprio grande salto de consciência. Essa é a mandala quântica e a gente consegue entender a síntese, né, de todas essas sabedorias e ciências, como elas se revelam aqui nessa mandala. Então, se vocês observarem a astrologia, a gente consegue perceber nessa roda aqui, tá vendo? Nessa roda aqui de fora, que tem os signos aqui marcadinhos. E aí, por exemplo, vocês vão perceber que esse é o meu desenho, né? Eu tenho o meu Sol tá ativando a porta 13, que está no signo de Aquário, e eu sou aquariana, né? Então aqui a gente já começa a perceber como a astrologia se revela dentro do Human Design. Aqui, deixa eu mudar minha tela de lugar que tá bem na frente. Aqui entra a parte do I Ching. O I Ching fala sobre um conhecimento ancestral chinês que é uma metáfora para a vida, contada de forma simbólica. Então, consiste em 64 símbolos chamados hexagramas. Um hexagrama é basicamente um arquétipo de informação. O I Ching, ele é revelado nas portas, né? Talvez quem já leu sobre desenho humano
já tenha se deparado com essa informação. Tá vendo esses números que a gente percebe dentro dos centros de energia, dentro dessas figuras geométricas? São os portais. Eu gosto de chamar de portais, mas eles falam muito sobre portas, né? Cada portal que você tem ativado no teu desenho, e sempre que você tem um portal ativado, ele vai estar destacado com cor e vai ter uma corzinha saindo dessa linha, tá vendo? Que existem várias linhas e algumas não têm cor, outras têm cor. Essas que têm cor e o número está destacado são portais ativados. Apesar de existirem 64 portais no total, uma pessoa pode ter um máximo de 26 ativações, ou seja, de 26 portais ativados. 13 no momento exato do nascimento e 13, 3 meses antes do nascimento. Algumas pessoas podem ter até menos portais ativados, porque, como é o meu caso, eu tenho o Sol e o Nó do Norte ativando o mesmo portal. Então, às vezes, você vai ter mais planetas ativando o mesmo portal, e aí você pode ter menos do que 26 ativações. Mas cada ativação dessa, gente, traz informação sobre você. Cada ativação dessa traz uma essência sua, um pouco da sua natureza, sabe? Eu falo que é como se Deus estivesse ali fazendo a sua receita, né? Preparando, imagina uma receita de bolo, colocando os ingredientes ali, e cada portal desse é um ingrediente que compõe quem você é. E a forma como ele se revela na tua vida vai estar determinado pelo planeta que está ativando aquele portal. E aí a gente entra na parte dos centros, né? Que é a parte dos chakras. Então a gente tem 9 centros de energia, porque o Human Design estuda a evolução do ser humano no decorrer da história. Então, a gente já passou de 7 centros principais, porque na verdade a gente tem muito mais, né, nas mãos, mas assim, de 7 centros principais para 9 centros, justamente por conta disso. O Human Design está estudando essa evolução. Então, eles falam, por exemplo, que na época que a gente não se comunicava verbalmente, a gente não tinha ainda o centro da garganta. E que a partir do momento que o ser humano desenvolveu a fala, a comunicação verbal, a gente passou a ter o centro da garganta na configuração dos centros. Então, o desenho humano está sempre estudando essa evolução. Aqui eles falam, né? Os humanos sofreram uma mutação em nossa forma, em nosso corpo energético em 1781, coincidindo com a descoberta do planeta Urano. E foi, para as projetoras aqui presentes, foi aí que o tipo projetor veio ao mundo, inclusive. Foi junto com essa transição dos 7 centros para os 9 centros. Quando a gente entrar na aula dos tipos, vocês vão entender melhor por que o projetor chegou ao mundo nesse momento. E essa mutação representou uma progressão evolutiva dentro da nossa espécie de 7 para 9 centros. Qual foi essa mudança? O centro do coração, tá vendo que aqui a gente tinha os 7 centros até 1781 e aqui o ser de 9 centros a partir de 1781. Então, o centro do coração, ele se transformou no centro G e no centro ego, né, que a gente chama de ego ou coração, que são esses dois centros aqui. E o centro do plexo solar se transformou no centro esplênico e no plexo solar. Então, a gente teve essa mutação, essa divisão, que veio justamente para a gente sair cada vez mais do mental e voltar para a sabedoria do nosso corpo. Então, essa transformação, essa mutação foi essencial para todas as mudanças que a gente está vendo na humanidade hoje, gente. A gente está vendo muitas transições, né? Nos sistemas, em tudo, até religião, educação, empresas, tudo está se transformando muito, né? E muito por conta dessa transição. Essa transição veio para fornecer o suporte para que a gente conseguisse passar por esse momento. E aí a gente tem os 36 canais, que é onde a gente encontra a Cabala, né, por conta da árvore da vida. Esses canais agem como forças que conectam os centros. Os canais conectam as energias de 2 centros, gerando algo novo a partir disso, uma terceira energia. Eles representam o princípio quântico. Os 64 hexagramas estão conectados entre si por meio de canais. Cada canal tem um nome e uma descrição relacionada à sua função. Também vou compartilhar com vocês um arquivo com os 36 canais. A gente vai ter aula também para falar só sobre isso, tá? Mas, por exemplo, no meu caso, eu tenho só um canal definido, que é o 2838, que é esse aqui. Um canal é uma força vital, é um dom e talento, uma habilidade, um recurso que foi entregue para uma pessoa para ela cumprir com o propósito dela, para que ela possa
expressar o que ela veio expressar aqui na Terra. Então, ele sempre acontece através da junção de duas portas. E o que torna um centro definido é justamente a junção de duas portas se conectando, é um canal ali. Tá vendo que, por exemplo, no meu centro G eu tenho várias portas ativadas, mas eu não tenho nenhum canal formando, então ele não está definido no meu desenho. Então, um canal, ele é muito importante, ele traz muita clareza mesmo sobre a nossa vida, os nossos dons, o que viemos entregar para o mundo. A diferença entre consciente e inconsciente. Então, é aqui que, nossa, o Human Design começa a se distanciar muito da astrologia, né? Porque aqui a gente tem essa coluna da direita, que é a coluna da personalidade, que é um cálculo feito no momento exato do nascimento, tá? Então, a data, horário, local que você nasceu, vai marcar, é como se fosse uma foto do céu nesse momento, né? Só que em vez do céu ser dividido em, eu não entendo tanto de astrologia, mas em 12 partes, ele é dividido em 64, que são os 64 portais do I Ching. Por isso que o Human Design, ele nos revela com muito detalhe, né? O que nos diferencia uns dos outros, qual é a nossa natureza. E essa parte da coluna da direita marca a nossa personalidade, as nossas ativações conscientes. Então, aqui nesse caso, desse gráfico, as ativações conscientes estão marcadas em branco, tá vendo? Mas em outros gráficos, por exemplo, no Genetic Matrix, vai estar em preto, provavelmente. No My Human Design, vai estar em roxo mais escuro. E aqui na coluna do design, a gente tem um segundo cálculo que é feito de 88 a 89 graus antes na mandala quântica, que dá em média 3 meses antes do nascimento. E aqui a gente tem essa parte que eles chamam de design, ou do corpo. Não tem trabalho consciente aqui, tá? Muitas vezes eu falo que é como se você estivesse no topo de uma montanha olhando para uma cidade lá embaixo. Você enxerga as ruas, você enxerga tudo que está acontecendo. O inconsciente é como se fosse um túnel passando ali embaixo de tudo aquilo que você não está enxergando, mas que tem energia passando ali. E o inconsciente, ele marca os aspectos que a gente traz da nossa ancestralidade, dos nossos familiares, de outras encarnações, tá? A história mesmo da nossa alma, a história da nossa alma com a história dessa jornada, dessa vida aqui. Então, é importantíssimo a gente fazer essa junção para ter essa compreensão mesmo de quem somos em um nível muito, muito, muito profundo. E realmente, né, se vocês pararem para pensar, nossa vida não começa só no momento que a gente nasce. A nossa vida começa na barriga das nossas mães, né? Já tem vida acontecendo ali, já tem troca de emoção, já tem troca de energia. Quantas coisas a gente traz dos nossos ancestrais, da nossa família, né? Então, e como eu disse, de outras encarnações. Então, inclusive quem tem linha 6 é uma antiga, tá? Que eles chamam no Human Design. Então, já veio aí de muitas, muitas histórias. Então, o inconsciente, que é essa parte da coluna da esquerda do design, é justamente essa parte que nos permite enxergar além do véu. É aquilo que está intrínseco na nossa genética, está no nosso sangue. A personalidade, sendo consciente, representa quem você pensa que é, enquanto o design representa como você é geneticamente programada para ser. Vocês vão perceber que algumas ativações, elas vão estar nas duas cores, como essa daqui desse exemplo, a 14. A 56, tá vendo que ela tá no roxo claro e no roxo escuro? Significa que quando você tem uma ativação que está nessas duas cores, vai oscilar. Em alguns momentos da sua vida, aquilo vai ser muito claro para você, muito consciente. Em outros, você não vai ter tanta clareza dessa energia, tá? Então, é como se fosse uma energia que oscilasse ali na sua vida. Nas informações de design, temos um mapa do tesouro. Um mapa de cada indivíduo é acessível e disponível, mas requer estudo para entender sua estrutura. Ao aprender a ler seu próprio mapa e a seguir seu caminho, você embarca em uma jornada para o âmago do seu ser em um verdadeiro nível celular. Definição e não definição. Outra parte importante de vocês entenderem para a gente começar, tá? Definição é tudo que está preenchido com cor no nosso desenho.
tanto os centros que estão preenchidos com cor, que muitas de vocês já sabem, quanto as portas que estão ativadas. Então, por exemplo, aqui essa pessoa tem o portal 33, o portal 56, mesmo no centro da garganta que não está definido. Mas esses dois portais são ativados no desenho dela. Então, são energias que ela acessa de forma consistente. No ego, ela não tem nenhum portal ativado, tá vendo? Então, ela só vai receber energia de fora. Por quê? Qual é a diferença, né? Um centro definido é aquilo que a gente acessa de forma consistente, que é uma energia que a gente cria no mundo e que a gente emana para as pessoas. Então, por exemplo, é o impacto que uma pessoa traz quando ela entra numa sala. É o que ela está emanando. Todas nós temos esse campo eletromagnético em volta do nosso corpo físico, por onde realizamos essas trocas energéticas com o meio, né, com as pessoas à nossa volta. É a comunicação não verbal, que chega antes da verbal, né? É a mais importante de todas, chega antes das nossas ações, antes da nossa fala. E todas nós temos um impacto na vida das pessoas, assim como somos impactadas pelas pessoas à nossa volta. Então, os centros, as ativações, portas e centros que a gente tem definido, marcam isso. E marcam também qual é o nosso tipo de energia. O nosso tipo de energia ele é revelado pela configuração daquilo que a gente tem definido, tá? Por exemplo, eu sou projetora, eu não tenho centro sacral definido, que é esse centro. Nenhuma projetora tem, nenhuma refletora tem, nenhuma manifestadora tem. Somente geradoras e geradoras manifestantes têm o centro sacral definido, porque é esse centro que traz muita energia de forma que se sustenta a longo prazo, criatividade, sexualidade. A gente vai falar mais sobre isso mais para frente. Mas quando eu tô do lado de uma geradora, eu sinto isso no meu corpo. Eu me sinto com mais energia. Por quê? Porque a função de um centro não definido é receber e amplificar a energia daquele centro em questão, daquele centro relacionado. Então, não é ruim você não ter centros definidos. Liberte-se dessa crença também, caso você tenha abraçado essa ideia em algum momento da sua jornada. Na verdade, os centros não definidos marcam potenciais de muita sabedoria para as nossas vidas. Por quê? Porque a gente consegue entender a energia do outro, a gente consegue entender como o outro está se sentindo no nosso campo, a partir do momento que a gente não se identifica com aquilo que não é nosso. Só que antes de chegar para o Human Design, todas nós estamos o tempo todo nos identificando com aquilo que não somos. Eu não tenho o plexo solar definido. O plexo solar, por exemplo, fala sobre emoções, sentimentos. Eu recebo e amplifico as emoções e os sentimentos das pessoas. Olha como descobrir que eu sou uma empata emocional foi fundamental na minha vida, porque até então, sei lá, se eu pegava uma emoção de alguém, eu queria tomar uma decisão em cima de uma emoção que nem era minha. Sei lá, eu queria pedir demissão do meu trabalho, eu queria terminar o meu relacionamento, eu queria. Ou pode ser uma emoção positiva também, quando você tá extremamente feliz e às vezes isso não é meu, eu peguei isso de outra pessoa e aí eu quero ir lá e comprar uma viagem, sei lá, tomar uma grande decisão na minha vida baseada numa emoção que não é minha, entende? Ou me culpar por estar me sentindo melancólico um dia. Hoje eu percebo claramente quando eu pego uma emoção de outra pessoa. E eu percebo claramente quando algum amigo, alguma amiga não tá bem, emocionalmente falando. Mesmo que aparentemente a pessoa esteja sorrindo e tentando mostrar que tá muito bem. Porque eu sinto. Então, é muito especial você ter um centro não definido, tá? A gente vai passar também por todos eles, vocês vão conseguir compreender melhor cada um deles. Mas a princípio, essa é a diferença que eu quero que vocês já comecem a perceber. Um centro definido é seu, é um recurso que você acessa de forma consistente, é confiável em você, você pode confiar que aquele recurso está disponível para você desde o momento que você nasceu, estará até o fim da sua vida, e é o que você emana para as pessoas à sua volta. Então, agora, para a gente fechar esse primeiro módulo, essa primeira parte introdutória do Human Design, eu quero mostrar para vocês quais são os componentes do gráfico, mas de uma forma trazendo uma revisão mesmo. Eu não vou aprofundar em cada um deles, porque a gente vai aprofundar em cada um deles no decorrer da nossa jornada, da nossa mentoria. Mas, basicamente, deixa eu diminuir um pouco o zoom aqui para vocês conseguirem visualizar melhor. Acho que assim tá melhor, né? Então, primeiro a gente tem o tipo de energia, que é o primeiro nível de diferenciação. A gente tem autoridade, centros,
portais, planetas, canais, circuitos, perfil e cruz de encarnação. Imagina que o Human Design é como se fosse um quadro de quebra-cabeça que está já pronto, montado. E aí, obviamente, a gente precisa aprender a interpretar esse quadro. Porém, para que a gente possa fazer isso, é como se a gente tivesse que desmontar esse quadro e montá-lo novamente, colocando pecinha por pecinha, encaixando cada pecinha em seu devido lugar, para que a gente possa compreender esse quadro geral. E a primeira peça desse quebra-cabeça é o tipo de energia, porque somente quando a gente integra e domina tudo que está relacionado ao nosso tipo de energia, a gente consegue acessar as outras camadas. As outras camadas passam a fazer mais sentido nas nossas vidas. Então, o tipo de energia fala sobre como fomos construídos para funcionar. E nós fomos construídas para funcionar de maneira diferente, com diferentes habilidades. A nossa energia trabalha de forma diferente, opera de forma diferente. E quando nos alinhamos com a nossa energia, ao invés de fazer as coisas da forma como nos dizem que precisamos fazer, você tem que fazer de tal forma, a gente cria sucesso e felicidade com muito mais leveza e facilidade. E acaba sendo até mais agradável, porque é justamente a forma que a nossa alma deseja viver essa experiência na Terra. Então, seu tipo de energia informa como você foi construída para operar, além de ser o aspecto mais importante do seu projeto, é o que vai trazer sentido a todo o restante de informações do seu desenho. O tipo de energia, ele te informa quais são os cuidados necessários que você precisa fornecer para que o seu veículo energético funcione de forma mais otimizada, para que você tenha mais saúde, bem-estar e se conecte com a sua genialidade. Então, a gente tem o tipo gerador e gerador manifestante, a gente tem o tipo projetor, o tipo manifestador e o tipo refletor. Cada um desses tipos vem junto de uma estratégia, de uma assinatura energética e de um tema do não ser. Na próxima aula, no próximo módulo, né, a gente vai falar sobre todos esses tipos, estratégias, assinaturas e tema do não ser também. O segundo nível de diferenciação são as autoridades. Quando a gente junta autoridade e tipo, isso é a base fundamental do desenho humano, porque é aqui que a nossa vida começa a ser transformada, tá? De verdade mesmo. É básico, mas essencial, e muitas pessoas pulam essa parte ou não conseguem entender direito essa parte e já querem partir para a cruz de encarnação, sendo que esse é o aspecto mais fundamental. Existe a tríade do desenho humano, né? Que é o tipo, a estratégia, que vem junto com o tipo, e a autoridade. É a tríade de ouro, é os aspectos mais fundamentais para você começar o seu processo de transformação. A autoridade é uma ferramenta para você saber se algo é certo para você ou não, para você conseguir tomar decisões com mais clareza, com mais confiança, com mais segurança. E não é utilizando a mente, tá? Não é. Cada pessoa se conecta à intuição, à sabedoria do corpo de uma forma. E quando você sabe como, né, na verdade, tomar decisões corretas na sua vida, você se torna sua própria autoridade. Você para de validar mais opiniões externas ou qualquer outra coisa fora de você do que aquilo que está dentro. Então você consegue olhar para dentro de si e saber exatamente o que deve ser feito. Existem 7 tipos de autoridade, né? Emocional, sacral, esplênica, externa, autoprojetada, lunar e autoridade do ego ou do coração. Nós vamos falar sobre todas elas também, acho que na nossa terceira aula, e principalmente de como aplicá-las no dia a dia, né? Que é o mais importante de tudo. Como que eu trago isso para minha vida, tá? Eu vou trazer muito exercício sobre isso. Depois a gente entra nos centros, né? Centros, lembra que eu falei? Definidos, não definidos. A vida é feita de uma sequência de eventos e nossos dias fluem a partir de ações, reações, encontros, relações. São os 9 centros de energia que assimilam e distribuem a energia pelo nosso corpo físico para determinar como vamos interagir com o mundo à nossa volta. Como que a gente está fazendo essa interação energética, essa comunicação não verbal? Essas energias representam a fundação da nossa verdadeira natureza. Os 9 centros correspondem às zonas internas que ditam como funcionamos, como operamos. E desse ponto de vista, o seu desenho humano é um mapa do seu corpo energético. E vamos combinar? Tudo que a gente manifesta no mundo físico, que é material, que é palpável, começa antes no energético.
Por isso que é fundamental a gente ter clareza dessa parte. E é justamente a configuração dos seus centros, quais centros você tem definidos, não definidos, que determinam o seu tipo de energia. Depois a gente entra na parte dos portais. Lembra que eu mostrei na mandala quântica os 64 portais que se relacionam com os 64 hexagramas do I Ching? Então, eles representam potenciais, energias, inteligências, recursos. Às vezes, eles podem ter recebido impressões triplas ou quádruplas de vários planetas ao mesmo tempo. Os portões de cor preta são os nossos recursos conscientes e os de cor vermelha, nossas energias inconscientes. Nesse caso aqui, se você gerou o seu gráfico no My Human Design, o que é consciente vai estar em roxo mais escuro e o que é inconsciente vai estar nesse lilás mais clarinho, tá bom? Desconsidere a cor dos centros. Eu tô falando da cor da energia que está saindo das portas, que está preenchendo essas linhas aqui, tá bom? Então, roxo mais escuro consciente e roxo mais clarinho inconsciente. Se for no Genetic Matrix, consciente vai estar em preto e inconsciente vai estar em vermelho. Lembrem-se que um gráfico pode ter um máximo de 26 ativações, mas a gente tem todos os portais no nosso desenho, porém não ativados. Só que momentaneamente, de acordo com interações com outras pessoas, esses portais podem se tornar ativados. Mas isso é assunto para mais para frente. Depois a gente tem os planetas. Lembra que eu falei que a gente tem as duas colunas, da direita e da esquerda, a posição dos 13 planetas, o que eles estavam ativando no momento exato do nosso nascimento, e a posição dos 13 planetas e o que eles estavam ativando 3 meses antes do nosso nascimento. O Human Design explica o impacto dos planetas na nossa natureza, porque os neutrinos carregam as informações dos planetas até nós. Estrelas em regiões distantes do espaço estão constantemente irradiando neutrinos para todos os lugares e passam através dos planetas para imprimir um sabor a mais em nossos corpos. Os planetas podem ser chamados de nossos agentes de programação local. Cada planeta, dependendo de onde está no seu projeto, traz sabor para sua natureza, para a natureza da porta que ele está ativando naquele momento, tanto em nível consciente quanto inconsciente. Por exemplo, eu comentei com vocês que o meu Sol está ativando o portal 13, e nó do norte também está ativando o portal 13. O que isso me diz? O portal 13 é o portal do ouvinte, fala muito sobre ouvir as pessoas com empatia, com não julgamento, fala sobre perdoar as minhas histórias do passado, sobre praticar empatia com as minhas próprias narrativas e, a partir desse lugar, ajudar as pessoas a construírem novas narrativas mais alinhadas para a vida delas também. Então, é uma porta muito interessante para quem quer trabalhar, por exemplo, com terapia, enfim. E sendo ativada pelo Sol, o Sol é o que a minha alma veio expressar aqui na Terra. É o meu propósito de alma. E o meu nó do norte fala sobre a direção que a minha vida está encaminhando, a minha direção futura de vida. Então, o nó do sul é muito passado que a gente traz e o nó do norte é para onde a gente está indo. E eu fiz essa transição, né, da arquitetura para essa parte de trabalhar com autoconhecimento, de lidar com pessoas. Eu gosto muito de ouvir as pessoas e, de fato, as pessoas compartilham suas histórias comigo, muitas vezes sem nem ter muita intimidade comigo, porque a minha aura está trazendo essa comunicação não verbal. Então, só dando um spoiler aqui, mas é esse tipo de informação que os planetas, em união com as portas, trazem para as nossas vidas. Aí a gente entra na parte dos canais. Lembra que eu mostrei para vocês? O canal se forma com a junção de duas portas, né? Por exemplo, aqui, essa pessoa tem o canal 3254 ativado, tem o canal 214 também e o canal 2461, tá vendo? Os canais são conexões de energia nos quais sua força vital individual é formada. Eles estão interconectados por uma rede de canais, formando o sistema neural interconectado do seu corpo. Os canais servem como uma espécie de estradas pelas quais a força vital flui de um centro para o outro, de um canal para o outro. Muito, muito, muito interessante também. Quando a gente entrar nessa parte dos canais, vocês vão pirar, vai ser muito legal. E os canais fazem parte de grupos de circuitos. Um dos aspectos mais fascinantes do Human Design é essa parte dos circuitos. O gráfico do corpo humano do Human Design é composto de linhas com energias interconectadas que compõem os circuitos, como a fiação de uma casa. Então, cada circuito traz energias e comportamentos diferentes para cada uma de nós individualmente.
cada circuito ajuda a humanidade a evoluir de uma maneira diferente. Então fala muito sobre o nosso propósito também. O seu mapa de alma pode te dizer de que maneira você está aqui para ajudar na evolução da humanidade. Existem vários grupos diferentes de circuitos, por exemplo, tribais, individuais, coletivos. O circuito no seu gráfico mostra como você cumpre sua parte na evolução humana durante a sua vida na Terra. Você pode, por exemplo, estar aqui para inspirar mudanças através dos seus processos individuais, simplesmente sendo você mesma, que aí seria o circuito individual, cuidando de um grupo de pessoas próximas a você, circuito tribal, ou compartilhando com um grupo de uma escala maior de pessoas, que seria o circuito coletivo. E sim, você pode ter ativações em mais de um circuito, em circuitos diferentes. É tudo uma questão de entender para onde direcionar cada energia, cada parte de você. Depois a gente entra no perfil. O perfil fala um pouco mais sobre a nossa personalidade, nossos hábitos, nosso estilo de vida. E ele é representado pelas linhas, números, né, nas colunas dos planetas. No Sol consciente, vocês vão perceber que tem ali, eu não coloquei aqui a imagem, mas tem ali, por exemplo, o meu Sol está sendo ativado pela porta 13.4. 4 é o primeiro número do meu perfil. E o segundo número do meu perfil, que está no Sol inconsciente na coluna da esquerda, é o 6. Então, o meu perfil é o 4.6. O perfil vai adicionar mais nuances ao nosso design, nos ajuda a mergulhar mais fundo naquilo que nos diferencia. E a gente sempre tem um número, um arquétipo desse perfil que a gente expressa de forma consciente, ou seja, que é mais visível para nós, e uma parte desse perfil que é mais visível para as pessoas à nossa volta e às vezes não tão visível para nós porque é inconsciente. Mas é uma parte também muito interessante do desenho humano. E depois a gente entra na cruz de encarnação, que é um tema que eu sei aí que muita de vocês tem muita curiosidade, né? Quase sempre eu recebo perguntas lá no meu Instagram sobre cruz de encarnação especialmente. A cruz de encarnação, não adianta a gente querer pular para a cruz de encarnação sem ter passado por todas essas camadas antes, tá? Já aviso isso. Porque ela só vai se manifestar a partir do momento que você estiver sendo você. E para você ser você, você precisa começar na sua estratégia, autoridade, tipo de energia, todo o alinhamento que vem antes. Se você chegar na cruz de encarnação sem passar por esse processo, pode ser que ela nem faça sentido para você. Pode ser que você fale, nossa, eu não me reconheço aqui, porque você está tão condicionado a ser aquilo que você não é, que você vai olhar para a cruz de encarnação e vai tentar entender com a mente. Agora, quando você já está sendo você, já está se expressando a partir desse lugar autêntico, verdadeiro, ela flui naturalmente de você. É como se você tivesse criado o terreno fértil para essa flor florir, né, de você, que é a sua cruz de encarnação. E ela fala sobre o tema que rege a sua vida. O tema, a energia que você está aqui para trazer em tudo que você faz. O propósito, na perspectiva do Human Design, não fala só sobre trabalho em si, né? Fala sobre uma energia que você traz, que rege a sua vida e que você impacta a vida das pessoas e que está não só no seu trabalho, está na sua comunicação, está nas suas ações, está na sua presença. Presença. Por isso que eu dei o exemplo, né? Minha cruz de encarnação é a cruz da esfinge, que fala sobre direcionamento. Então, as pessoas que cruzam comigo, elas encontram a direção na vida delas. Ou elas fazem uma mudança de rota, uma mudança de direção para uma rota mais alinhada. A minha presença traz isso, entende? Então, essa é a função da cruz de encarnação. E para a gente finalizar, eu quero lembrar que você é um evento cósmico único. Nunca existiu e nunca existirá ninguém como você. Honre esse presente e expresse a sua essência.